Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre um privilégio estar aqui com vocês outra vez, para nossas lives de segunda-feira. Então, primeiramente eu quero pedir para os irmãos que estão conosco já aqui em conexão, se irmãos puderem nos ajudar nos comunicando se o nosso áudio aqui está saindo bem. Como eu costumo sempre dizer para vocês, né? A imagem não é tão importante, né? O importante é realmente os irmãos poder me ouvirem bem. Se os irmãos estiverem ouvindo, então nós já vamos dar início aqui. Amém. Irmã Marilene aqui, Ministério Nascer do Sol, Rio Grande do Sul, diz que está bom aqui o som. Meus irmãos já estão entrando aqui. O José Floriano também dizendo que está ótimo, a Tainã também está confirmando. Então está bom. Amém. Que nessa noite, então, o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar ricamente com as mais ricas bênçãos do céu. Eu do lado de cá, né, da transmissão, vocês do lado de lá. E eu aqui recebendo a unção e a inspiração do Espírito Santo para poder falar a palavra para vocês. Vocês aí recebendo a unção do Espírito Santo também para poder compreender o que Deus está falando nessa noite, por meio do ensinamento, estudo que nós teremos aqui. Hoje já estamos aqui já num ambiente novo, né? Graças a Deus deu tudo certinho. E nós estamos aqui, vou dizer assim, dentro de um novo ciclo, né? Deus sabe quando um ciclo termina e um outro ciclo começa, e nós só estamos aqui para aceitar a perfeita vontade do Senhor. Antes de nós lermos a Escritura, a palavra aqui, como de costume, nós vamos fechar nossos olhos por um momento e vamos falar com o Senhor Jesus Cristo, que é o autor da sua palavra, para que Ele nos abençoe nesta noite, possamos ter aqui um bom momento de meditação. Senhor Jesus, obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado, obrigado por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, nessa transmissão, nessa live, sabendo, Senhor, que a Tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer. Nós sabemos que sem a Sua presença, sem a unção, sem a inspiração, nada podemos fazer. Não somos nada, não temos instrução,
não temos inteligência suficiente para falarmos dessas coisas, mas se a unção do Espírito Santo descer sobre nós, eu sei que o Senhor pode abrir o nosso entendimento e nós poder compreender a Tua palavra e falarmos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Do outro lado, os meus irmãos que estão nesse momento em conexão conosco também possam terem o favor do Espírito Santo, de esse grande Espírito Santo vir iluminar os seus entendimentos, a sua mente, os seus corações, e eles poderem ouvir e captar a Tua palavra. Eu oro, Senhor, te peço que o Espírito Santo nos guie pelas Escrituras nessa noite, para que nós não erramos o alvo. Essa é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos do YouTube que estão conosco em conexão e todos os irmãos aqui também do Facebook que estão conosco também em conexão aqui nessa ocasião, na segunda-feira, dia 11 de agosto. Bom, eu vou começar lendo a Escritura. Talvez eu não consiga chegar na Escritura hoje que eu vou ler. Se Deus me abençoar e eu conseguir chegar, nós tivermos tempo, então talvez eu fale da Escritura que eu vou ler. Se não der tempo, eu quero aqui falar a respeito de 3 tópicos importantes e interessante. Eu sempre digo para os irmãos, né, que os irmãos façam pergunta, e os 3 tópicos estão baseados em 3 perguntas que me foram feitas. Então, o primeiro tópico eu vou dar preferência para uma pergunta que me fizeram da live passada, da última live que nós tivemos, e os outros 2 tópicos foram também me feitas perguntas, mas já de outros assuntos, está relacionado a essas mesmas coisas que nós estamos falando. Então, eu quero começar aqui lendo em Apocalipse, no capítulo 20, e no verso 4. Depois eu vou ler bastante o Apocalipse capítulo 20, porque meu tema está concentrado aqui em Apocalipse capítulo 20. Aqui está concentrado o meu tema nessa noite. Mas a escritura que eu quero dar o ponto de partida, que faz parte de uma pergunta, e eu creio que essa pergunta aqui, ela merece um tempo razoável, né? Se fala a respeito dela. Por isso que eu disse que talvez eu não consiga chegar ainda nesse ponto aqui nessa noite, que eu também não quero fazer essas coisas correndo, né? Os irmãos já me conhecem, sabe da maneira que Deus aqui trabalha comigo, eu vou devagarzinho, né? Vou tentando formar base, plataforma, ter confirmação da palavra, né? Os irmãos ficar firmados no que está escrito, na mensagem, na Bíblia, né? Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz assim: E houve tronos, e assentados-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. Então, aqui está falando a respeito de um julgamento, foi dado àqueles que estão assentados em tronos. Talvez alguém já esteja pensando no trono branco, juízo final, mas não é trono branco e nem juízo final. E vocês vão entender por que não é trono branco e nem juízo final. Diz assim: E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas, ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, já fica claro para nós que se esses que aparecem aqui no versículo 4, eles estão sentados no trono para julgar e vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, certamente esse trono aqui, esses tronos que estão estabelecidos, não é o trono branco do juízo final. Esse trono aqui acontece antes do milênio. Bom, essa é a nossa leitura, e eu creio que, se eu não conseguir hoje, nós vamos aqui outros dias, né, termos bastante tempo para nós
poder falar a respeito desses assuntos aqui. Então, vamos nos primeiros tópicos. O primeiro, talvez ele seja um pouquinho delicado, porque eu quero que os irmãos me compreendam o que eu vou dizer, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente às vezes é mal compreendido. Então, eu vou iniciar aqui com o primeiro tópico, voltando à escritura que nós estávamos lendo na última live. Na última live, nós usamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, e aqui os irmãos estão lembrados que nós falamos a respeito das 3 perguntas que fizeram para o Senhor Jesus Cristo, aqui no início, quando o Senhor Jesus Cristo se referiu-se ao templo, ao tabernáculo, dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não seria derrubada. Então, os discípulos admirados com isso que o Senhor Jesus disse, quando eles estão assentados no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e perguntaram: Senhor, quando serão essas coisas? Ou, quando é que não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubado? Qual será o sinal da tua vinda? Como que vai ser o arrebatamento? Como que vai ser aquela vinda, o dia da ira do Senhor? E o fim do mundo, né? Não o fim do planeta, a destruição do planeta, mas o fim dessa ordem mundial que existe hoje. Então foram essas as 3 perguntas que fizeram para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo então começa a responder essas perguntas, né? O Senhor Jesus Cristo começa a responder essas perguntas, e aqui no decorrer da escritura que o Senhor Jesus Cristo vai respondendo, aqui o Senhor Jesus Cristo fala a respeito do primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo, a tribulação, e encerra com o 7º selo no versículo 36, onde disse: mas naquele dia, hora, nenhum homem sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Silêncio, segredo, né? O profeta disse que o versículo 36 é o 7º selo. O versículo 29 aqui é o período da tribulação, e nós lemos aqui, nós se concentramos bastante na parte dos anos 70, onde é que o Senhor Jesus Cristo fala que seria um dia de angústia, um dia de aflição, como nunca houve sobre a terra, e jamais haveria de haver um tempo como aquele, né? E esse tempo foi o tempo da destruição de Jerusalém, né? Então, nós mostramos para os irmãos ali, naquela ocasião, que é claro que nós esperamos que a tribulação vai acontecer coisas horríveis na tribulação. Porém, a tribulação nós sabemos que como é que eu vou usar, um distúrbio da natureza. Então, a própria natureza, ela vai se voltar contra o homem, né? A natureza é uma Bíblia implacável, ela não perdoa, né? Essa Bíblia chamada natureza não tem misericórdia. O homem peca contra ela, e quando ela retorna realmente com juízo, né? Então, a gente sabe que o período de tribulação vai ser um período de distúrbio da natureza, através de Moisés e Elias. Alguém perguntou: eu poderia dizer que Moisés e Elias serão os filhos de Deus manifesto? E eu disse: olha, não serão todos, né? Porque quando fala dos filhos de Deus, está se referindo-se aos filhos, aos eleitos, né? A manifestação dos filhos de Deus, mas Moisés e Elias, sim, estarão na categoria de filhos e filhos de Deus, já no estado de manifestação, né? Manifesto. Eles terão esse controle, esse domínio sobre a natureza. Aquele tempo, os anos 70, o tempo foi um tempo de angústia. Aí eu disse para os irmãos, porque ali o pior da natureza humana foi expressado através daquele juízo. Quando o Senhor Jesus Cristo viu aquele juízo, a Bíblia diz que Jesus chorou, né? E disse: ô Jerusalém, quantas vezes, né, eu quis te ajuntar, te proteger, te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta seus pintainhos, e tu não reconheceu o dia da tua visitação, a tua hora vai chegar. Enfim, o Senhor Jesus Cristo, né, faz aquela profecia ali a respeito de Jerusalém, porque ele viu que seria realmente um tempo que aconteceu ali, e que ele disse que jamais isso aconteceria outra vez. Não sei se na tribulação vai ter caso de mãe cozinhar filho para comer, né? Não diz nada disso em Apocalipse, né?
Mas isso lá nos anos 70 aconteceu, né? Então, assim, o pior da humanidade ali foi expressada naquele período. Bom, e também um outro ponto que depois foi me interrogado foi a respeito do versículo 14, que o evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho para todas as nações, então virá o fim. E nós meditamos ali também, mostrei para os irmãos que isso não é para o rapto, que diz que virá o fim. Depois que o evangelho fosse pregado a toda a gente, viria o fim. E nós sabemos que o rapto não é o fim. Longe de o rapto ser o fim. Alguém pode dizer assim, sim, é o fim para a noiva gentia. Não é o fim para a noiva gentia. Por que não é o fim para a noiva gentia? Em diversas mensagens. Poderíamos aqui botar no busca e termos aqui dezenas de mensagens do profeta falando. O profeta diz assim: a noiva de Jesus Cristo sobe no capítulo 3, ou em algumas ocasiões ele fala no capítulo 4, porque o capítulo 4 de Apocalipse é o rapto, subicar. Ela sobe no capítulo 4, algumas mensagens ele fala no capítulo 3, porque é o fim da era de Laodiceia, é o fim da era de Laodiceia, o arrebatamento. Ele disse, a noiva sobe no capítulo 4 e aparece no capítulo 19. Então o plano de Deus não encerra com a noiva aqui no capítulo 3. Ela desaparece no capítulo 4, dá um tempo, vou dizer assim, passa por um tempo de refrigério, lua de mel, ou ceia das bodas, lua de mel seria o milênio, mas pela ceia das bodas, e logo depois ela retorna de novo no capítulo 19, como o profeta nos afirma isso sempre, sempre. Então não é o fim nem com a noiva gentia, então muito menos o fim de todas as coisas. Então a gente sabe que o fim de todas as coisas é quando realmente a nova Jerusalém desce do céu e nós saímos do tempo completamente e entramos para a eternidade. Então, é que isso fique bem, bem claro para os irmãos que estão aqui em conexão conosco, compreender isso. Então, eu não creio que esse evangelho do reino será pregado a todo mundo antes do arrebatamento. Eu creio que o evangelho do reino é pregado a toda a gente, como nós falamos, naquele período milenal. Durante o período milênio, os judeus vão evangelizar o mundo, as pessoas vão ir até o monte do Senhor, várias escrituras irão ao monte do Senhor, conhecer as leis do Senhor, conhecer os seus mandamentos, né? Então, o evangelho vai continuar sendo pregado durante o milênio, porque as nações que entrarem no milênio, eles terão que ter a oportunidade de ouvir esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, como a nós foi dado o direito de conhecer. Bom, certamente nem todos vão receber, porque quando chegar no final, a gente descobre que a maioria das nações que estarão sobre a terra e já estarão como a areia do mar, certamente vai haver procriação, nascerão filhos, né? Perguntaram, Mombrano, terão filhos no milênio? Eu creio que foi uma pergunta e resposta sobre selos, talvez, que eu estava lendo hoje, não estou bem certo. O profeta disse, olha, não posso ser que sim, também não posso ser que não, né? Mas quando a gente olha lá para o final e vê que as nações estão como a areia do mar, provavelmente se nasceram muitas crianças, né? A terra se multiplicou de uma forma imaginável, né? Tantas pessoas que vêm depois contra o arraial dos santos. Bom, e aí aqui eu falando a respeito da destruição de Jerusalém, eu citei assim, quando virdes, versículo 15, quando pois virdes que a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende. E aqui rapidamente eu estava falando sobre Mateus capítulo 24, eu citei assim, o profeta disse que foi a mesquita de Omar. E citei conforme o profeta falou e segui pregando. Até alguém me mandou uma mensagem, disse, pastor, eu estava vendo a live de ontem, na terça-feira, o senhor falou a respeito da mesquita de Omar, e não pode ser a mesquita de Omar, né, porque, embora o profeta tenha dito, né, e eu disse para o irmão, sim, de fato, irmão, eu sei que não é a mesquita de Omar, e eu estou falando isso aqui, e eu quero que os irmãos compreendam, né?
Longe de mim, eu não estou corrigindo o profeta. Quem sou eu para corrigir o profeta, né? Eu creio que o profeta, como pregador, às vezes o pregador, ele comete alguns equívocos. Por exemplo, assim, você quer falar sobre Elias e você cita Eliseu. O profeta, uma ocasião pregando, ele queria falar a respeito dos 7.000 que não se dobraram diante de Baal, e falou a respeito de 700, 700. Ele tinha falar de 7.000, ele falou de 700. Depois, mais tarde, alguém perguntou, irmão Brana, claro que os irmãos criam muito no irmão Brana, então, o que o profeta dizia para os irmãos, aquilo era a palavra, né? Assim diz o Senhor. Então, os irmãos se preocuparam, mas irmão Brana, afinal de contas, é 700 ou 7.000? O irmão Brana disse, não, irmãos, eu me equivoquei, são 7.000, não são 700. Se alguém não tivesse feito a pergunta para o profeta, talvez hoje nós teríamos algumas doutrinas que diriam, não, na verdade, irmãos, não é 7.000, é 700, porque o profeta tem uma revelação que é 700, né? Isso não combina, né? O profeta com as escrituras, não combinaria dessa maneira, né? Esse profeta é um profeta da Bíblia, né? Então, rapidamente ele se corrigiu, ele disse, não, irmãos, eu me equivoquei, não são 700, são 7.000. Claro que eu compreendo que o pregador pregando, esse tipo de equívoco, o pregador pode cometer. Estava comentando também para os irmãos outro dia, que uma vez o irmão Branco está pregando, eu creio que a mensagem, qual a atração sobre a montanha, o profeta disse, naquela manhã, ou naquele dia, o Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém, montado sobre um jumentinho branco. Aí ele segue falando, depois ele volta de novo e disse, olha, diz a lenda que ele entrou em Jerusalém no jumentinho branco. Então, Mombrana estava ali falando do jumentinho branco de acordo com uma lenda que ele conhecia. E ele foi lá e disse, né? Em outros falam, isso aqui é uma lenda que eu estou falando. Não que seja isso. Talvez se o Mombrana não tivesse falado para nós, né? Que aquilo era uma lenda, talvez muitos hoje estariam dizendo, né? O irmão Brana nos trouxe uma revelação que o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado sobre uma jumentinha branca. Então, esses pontos que eu quero colocar para os irmãos. Então, dizer para os irmãos que não é uma estar corrigindo o profeta. Eu creio que o profeta citou a mesquita de Omar, pensando nessa desolação, dessa abominação, desolação. Ele cita aquele templo pagão ali que nós temos até hoje. Bom, por exemplo, assim, eu tenho que só colocar isso aqui em ordem para os irmãos. Os irmãos sabem que a mesquita, a palavra mesquita, literalmente significa. Sim, ele citou em várias mensagens, irmã Dilka, perfeitamente, mas vou colocar aqui em ordem, né? Algum motivo o profeta teve para usar, porque estava na mente dele a mesquita de Omar, mas só colocar aqui para os irmãos aqui o que é correto, né? A palavra mesquita significa um lugar de culto dos muçulmanos, porque é isso, né? Sinagoga dos judeus, igreja ou tabernáculo dos cristãos, e mesquita, a palavra mesquita significa um lugar de cultos aos muçulmanos, né? E a literalidade da palavra mesquita significa lugar de prostração, por quê? Porque os muçulmanos, eles botam o tapetezinho ali e eles se prostam, né? Então a oração deles eles levantam, se prostram outra vez e quase constantemente o culto do muçulmano é baseado nisso, né? Prostrar-se, levantar-se. Então a palavra mesquita significa lugar de proteção. Tá? Então o início do Islã, ele começou no ano 610 depois de Cristo, 610, isso já está bem longe, né, dos anos 70, né, em 610 depois de Cristo, quando Maomé, então, disse, né, que ele recebeu a visita do anjo Gabriel, ali em 610, e ali começa o movimento islâmico, né, a doutrina do Islã. Islã significa obediência total a Alá,
né? Obediência total a Allah, isso significa Islã. Então, ali começou ele, na escrita do Alcorão, e a fundação formal dessa comunidade, que se chama a comunidade islâmica, ela foi feita no ano de 622, isso já quase 550 anos depois, né, da destruição de Jerusalém. Então, realmente não poderia ser uma mesquita naquele período, porque naquele período ainda o islamismo não tinha surgido. O islamismo surgiu apenas a partir de 610 e foi formalmente colocado ali a partir de 622, né? Então, eu estava pesquisando para saber o que é a mesquita de Omar, e aqui na pesquisa, né, a mesquita de Omar é aquela cúpula da rocha, né, aquele domo da rocha que está lá hoje em Jerusalém, né? Talvez o profeta ele vê assim aquela mesquita lá como uma abominação, e eu vou dizer assim, numa continuação de algo abominável que continua no lugar santo, né? Então, esse profeta olhou para lá, vê a mesquita lá em Jerusalém, é claro que sim, é uma abominação que está no lugar santo. Então, sim, eu creio que o profeta estava olhando nessa direção. Ele olha para Jerusalém e vê o lugar santo de Jerusalém, o lugar onde era para ser o templo de Salomão, lá está hoje a mesquita de Omar. Então, quando o profeta vê isso, ele olha isso como uma abominação desoladora no lugar santo, né? Eu creio que o profeta ele está olhando nessa direção. E esse domo, essa cúpula da rocha, o domo da rocha, a mesquita de Omar, ela foi construída de 685 a 691, né? Foi esse o período que essa mesquita foi construída. Então, Modilca, né, a senhora citou aqui, né, que até no sexto selo o profeta fala assim perfeitamente, porque eu creio que quando o profeta olha para a mesquita de Omar, lá o domo da rocha, ou a cúpula da rocha, como queiram chamar, realmente o profeta vê aquilo como deixa eu pegar a palavra correta aqui, como uma abominação que está no lugar santo, né? Que está no lugar onde deveria estar o tabernáculo original de Salomão, que foi destruído, e hoje só temos os muros das lamentações. Então, pelas datas que nós temos aqui, seria realmente impossível com que esse domo estivesse lá naquele período dos anos 70. Bom, como é que mais ou menos eu vejo? Bom, sabe que o próprio exército romano em Jerusalém, quando a gente lê Flávio Josefo, os historiadores falam a respeito da rebelião, a rebelião dos judeus realmente era apenas pela presença do exército romano no lugar santo. Para eles, o exército romano com as bandeiras, com a adoração a César, né? A César, aquilo para os judeus, aquilo era algo abominável, que não podia estar em Jerusalém, no lugar santo. Já um tempinho antes atrás ali, eu creio que o império grego já haviam colocado ali, parece que a estátua de Zeus, para que os judeus pudessem adorar. Então houve, né, várias coisas que aconteceu que movimentava a revolta, né, daqueles essênicos ali que fizeram essa revolução contra os romanos, porque eles tinham aquilo como uma coisa abominável, né? Eles aceitavam os exércitos romanos ali na cidade de Jerusalém, no lugar mais santo para o judeu, né? Então, quando eles viram aquele exército cercando, e vocês podem ver que no Evangelho de São Mateus Jesus fala a abominação da desolação, e no Evangelho de São Lucas ele diz quando vocês veem o exército cercando. Então Jesus está apontando também, né, aqui a abominação da desolação para o cerco do exército romano. Você pode ler e depois comparar o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 15, também com o Evangelho de São Lucas, capítulo 21. O verso eu não estou lembrado aqui, depois a gente pode ver, quando o Senhor Jesus Cristo fala a mesma profecia, porém no Evangelho de São Lucas ele fala, né, quando vocês virdes
Jerusalém cercada pelos exércitos, né? Ele está apontando também para isso. Bom, não estou corrigindo aqui irmão Brana, longe de mim, né? Eu creio que quando o irmão Brana olha para aquele domo da rocha, e realmente ele vê aquilo, nós também enxergamos assim, como uma abominação que está no lugar santo, né? Que está ali, que não deveria estar ali. Bom, às vezes acontece algumas coisas, irmãos, que a gente não compreende, e eu só vou ler aqui uma escritura bem interessante. Olha que interessante isso aqui, como, né, coisa assim acontece, e por acontecer coisas assim, não tira a autoridade, né? O pastor está tirando a autoridade do profeta, jamais eu faria isso. Né? Creio que esse profeta é um profeta de Deus enviado para nos revelar a palavra, né? Mas creio que Deus permite que algumas coisas assim também aconteçam, né? Por exemplo, assim, olha só, irmão, na Bíblia, eu vou ler algo para vocês na Bíblia, que interessante isso aqui. No Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 9 e 10. Diz assim, ó, 9 e 10. Então, cumprindo-se que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: eles tomaram 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então aqui o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, quando ele vai escrever aqui, ele está dizendo, então cumpriu-se que foi dito pelo profeta Jeremias. Vocês podem ler a Bíblia de vocês aí, 27, do 9 ao 10 aqui do Evangelho de São Mateus. Mas, na verdade, essa escritura, ela não está em Jeremias. Essa escritura, ela está em Zacarias 11, do 12 ao 13, que diz assim, ó, Zacarias 11 e 12 e 13. E foi quebrada naquele dia, e assim os pobres do rebanho que esperavam por mim, souberam que isto era a palavra do Senhor. E eu lhe disse: achardes bom, dai-me o meu preço, se não deixei. E pensaram e pesaram o meu preço a 30 peças de prata. E o Senhor me disse: lança isto ao oleiro, um belo preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata e lancei o oleiro na casa do Senhor. Mas, né, o Mateus escrevendo aqui o livro, ao invés de ele escrever Zacarias, escreveu Jeremias. Para mim está tranquilo, não tira nem um pouquinho a autoridade das escrituras, né? Quando ele escreve assim. E o tradutor das escrituras não corrigiu, deixou assim, exatamente como o apóstolo tinha escrito, né? Então, eu creio que Deus, né? Tem nos dirigido, né? Nós examinarmos a escritura, lermos e saber que esse profeta de Deus, como nós temos sempre se referido, é um profeta das escrituras e não podemos nunca, jamais, né, irmãos, confrontar a mensagem com a Bíblia, né? A mensagem diz assim, mas a Bíblia diz assim. Não creio que seja assim. Bom, creio que esse é um ponto, né? Esse é o ponto que eu queria colocar em ordem, porque o irmão fez a pergunta. Eu não queria deixar o irmão no ar, até esqueci aqui meu reloginho aqui, não queria deixar o irmão no ar com a pergunta que ele fez, né? De fato, é assim, né? Então, a mesquita de Omar foi construída apenas 685. Irmão Wesley, como é que eu vou dizer para o senhor assim? Eu não posso te afirmar, né, que foi uma visão que o profeta teve, falando do seu tempo, mas eu creio que quando o profeta olhava para a mesquita lá, o Domo da Rocha, que está em Jerusalém, naquele lugar onde deveria estar o tabernáculo, o templo de Salomão, sim, eu creio que o profeta via, né, se ele estivesse vivo, ele estaria vendo, como nós também olhamos e vemos, que aquilo sim é uma abominação da desolação que está no lugar santo, sim, também é, né? Eu só estou colocando em ordem aqui na parte do ano 70, né? Que nos anos 70 ainda a mesquita não estava pronta, né?
Então, se a gente comparar o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, com São Lucas, capítulo 21, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo também aponta, né, para essa desolação, como também o cerco, né, quando você vê o cerco, quando você vê o exército cercando Jerusalém. Então, esse seria um ponto. Eu não vou dizer para o irmão, né, é uma visão, eu não tenho autoridade para isso, né, mas eu creio que quando o profeta olhava, toda vez que ele olhava para a mesquita lá, Domo da Rocha, ele via aquilo como uma abominação que está no lugar santo, que realmente não deveria estar lá. Bom, esse é o primeiro tópico, né, que eu só queria responder para o irmão. E aqui agora eu vou partir para o segundo. Então, aqui o segundo, aqui a gente vai trocar completamente o assunto, né? Esse aqui era só para responder mesmo, vou trocar completamente o assunto. Eu vou começar aqui, nesse assunto, lendo um parágrafo que também tem sido assim, um tema de muita polêmica, esse assunto aqui que eu vou ler aqui. Na perguntas e resposta sobre Hebreus, capítulo 3, no parágrafo 305, desse aqui também foi uma pergunta que me fizeram, né? Aí aqui nesse parágrafo aqui, 305, foi a pergunta que me foi feita. Deixa eu ver aqui. Assim, bom, o irmão Wesley citou aqui Lucas 21 e 20. Aqui é a mesma profecia, né? Só para ficar claro aqui, porque tudo tem que ser Bíblia, tá, irmãos? Lá no Evangelho de São Mateus, ele fala da abominação da desolação. Aqui o irmão Wesley citou aqui São Lucas 21 e 20. Ó, no 19, né? Na vossa paciência possui a vossa alma. No verso 20, quando virdes Jerusalém cercada de exército, então sabeis que é chegada a sua desolação. Aqui o Senhor Jesus Cristo está já associando a desolação, né, ao cerco do exército, né? No Evangelho de São Mateus ele fala a respeito de abominação, e aqui ele fala, quando vocês veem o exército cercando, é chegada a sua desolação. Então, os irmãos, depois comparem certinho, vocês em casa, estão em casa, você pode pegar a sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e verso 15, e comparar com São Lucas, capítulo 21 e versículo 20, né? Aqui perfeitamente, né? Jesus também associando aquela abominação da desolação com o cerco do exército. Obrigado, irmãos. Deus te abençoe. É isso. Nos ajudamos uns aos outros aqui, né? Mas agora, entrando aqui nesse ponto aqui, eu sei que a hora vai passando rápido, né? Mas também, os irmãos não têm pressa, estão em casa, né? Provavelmente alguns estão bem descansados, sentadinhos, ouvindo sem pressa. Então, aproveitarmos aqui a segunda-feira na presença do Senhor, né? E eu sei que esse assunto aqui é polêmico aqui, nesse aqui que eu vou entrar, né? Antes de chegar no terceiro. Esse aqui também é muito polêmico. Diz assim, perguntas e respostas sobre Hebreus, parte 3, parágrafo 305. O profeta diz assim, quando os 1000 anos se expirarem nessa terra, então o diabo aparecerá, e a segunda ressurreição virá, e a ressurreição dos injustos. E aqui, irmãos, eu sei que alguém leu esse parágrafo num certo lugar, por isso que me fizeram a pergunta, e uniram aqui todo o assunto, né? Mas os irmãos que têm a mensagem aí, essa aqui é a mensagem de Hebreus, capítulo 3, Hebreus, parte 3, parágrafo 305. Se você tem na sua casa, leia ou leia no aplicativo. Fica bem claro aqui, quando os 1000 anos se expirarem nessa terra, então o diabo aparecerá, e a segunda ressurreição virá, e a ressurreição dos injustos. Ponto final. O profeta coloca a ordem dos acontecimentos. Acontecer assim, assim, assim. Ponto. E aqui o profeta agora ele inicia falando a respeito desse acontecimento. Ele diz assim, ó, eles ajuntarão um grande exército como as areias do mar. Aí quando as pessoas não botam aquele ponto final ali, eles viram os injustos vão ressuscitar
E aí, quando Satanás vier para enganar as nações, serão essas nações que estarão sobre a terra, que ressuscitarão, os súditos de Satanás ressuscitarão. Então, vai ser esses súditos de Satanás que virão como a areia do mar contra o arraial dos santos. Isso tudo é pregado e ensinado assim para não reconhecer que está muito claro na Bíblia, está muito claro na mensagem, que haverá nações do milênio, né? Simplesmente para negar que há nações do milênio, claramente, Bíblia, mensagem o tempo todo, mas para que isso seja negado, então, né, vamos pegar esse parágrafo aqui. Mas, irmão, está muito claro, o profeta coloca ponto final. Deixa eu ler de novo aqui. Mostrei a mensagem em casa, pega e lê em casa. E quando os 1000 anos se expirarem nessa terra, então o diabo aparecerá. E a segunda ressurreição virá, a ressurreição dos injustos. Ponto final. Está falando a ordem dos acontecimentos. Agora ele começa a falar sobre esses acontecimentos. E eles ajuntarão um grande exército, como as areias do mar, e eles virão para conquistar o arraial dos santos. E quando isso acontecer, Deus fará chover fogo e enxofre do céu e os destruirá. Eu creio que esse parágrafo aqui, irmãos, é mais ou menos como Gênesis aqui. Vamos voltar em Gênesis aqui, o princípio da Bíblia, né? Como o profeta gostava de Gênesis, Apocalipse, né? Seria mais ou menos como nós temos aqui no princípio, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma, vazia, e trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Aqui, Moisés está descrevendo os acontecimentos, que houve um princípio, e nesse princípio houve uma criação, do que? Dos céus e da terra. Ponto. Agora, Moisés começa a descrever como foi essa criação. No primeiro dia disse Deus, haja luz, houve luz. No segundo dia disse Deus, tal e tal e tal. No terceiro dia disse Deus, tal e tal e tal. Fala de toda a criação no modo geral e depois vai colocando essa criação em ordem. E é exatamente o que o profeta fez aqui. Ele coloca os acontecimentos, né, que vão acontecendo, e ponto final, e depois ele começa então agora a narrar esses acontecimentos aqui. Bom, aqui na mensagem perguntas e respostas sobre os selos, no parágrafo 343, o profeta diz assim: Satanás foi solto da sua prisão e foi juntar todo o povo, os iníquos. Eu creio que eles são iníquos porque são esses que tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho do reino, né? Então, a iniquidade é aquele que sabe fazer o bem e não faz, né? Então, são os iníquos, para trazê-los a este lugar. E Deus faz chover fogo e enxofre do céu e foram consumidos. Veja, 2 batalhas ao todo. Que o profeta está falando a respeito da batalha do Armagedon e de Gog e Magog, fazendo a separação dessas 2 batalhas. Agora que quando a gente retorna aqui em Apocalipse capítulo 20, que vamos se concentrar aqui nesse capítulo, que aqui é importante. Quero que os irmãos taca a tua Bíblia em casa, pega a tua Bíblia aí com calma, tá lendo no aplicativo, não tem problema, lê no aplicativo, mas aqui me acompanha aqui, vamos ver aqui algo bem interessante. Ó, 20, vou começar aqui do verso 1. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações até que os 1000 anos cumprisse. E após isto, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Ponto de partida, o que nós temos aqui primeiro? Nós temos um anjo vindo do céu, e esse anjo tem uma cadeia na sua mão. Eu não estou lembrado aqui, a parte está aqui, que é no versículo 3.
e encerrou e pôs um selo sobre ele. A gente sabe que o mesmo selo do Espírito Santo que sela o eleito para a redenção é o mesmo selo que prende a Satanás. Pastor, onde é que tu está tirando isso? Olha, irmãos, pegue a mensagem, a brecha, e lá você vai encontrar perfeitamente isso. O profeta disse assim: quando você passa pelas 3 etapas da graça, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e você é selado. Quando você é selado no teu coração, o profeta diz, Deus te sela você por dentro e Satanás fica selado do lado de fora. O que é esse selo que é colocado em Satanás? Aqui temporariamente, em indivíduos, lá é completo. Aqui é indivíduos. Você selado com o Espírito Santo uma vez, o selo te sela para a redenção e ao mesmo tempo sela Satanás das obras dele na tua vida. O profeta diz para ele entrar no teu coração, ele teria que ser justificado, santificado, receber o Espírito Santo e tornar-se o teu irmão. É impossível isso acontecer. Então, o mesmo selo que traz redenção para o eleito é o mesmo selo que prende as obras de Satanás na tua vida. Então, aqui a gente vê que quando o anjo vem prender Satanás, ele vem prender ele e coloca nele um selo. Né? Então, toda a noiva de Jesus Cristo, né, é transformada em corpo glorificado, né? Isso coloca também um selo sobre Satanás, acaba a atuação dele, né? Ele fica preso. É como diz o profeta, ele fica preso não em correntes física, em tronco. Né? Em várias mensagens o profeta diz isso. Ele fica preso numa cadeia de circunstância, ele não consegue fugir, sair daquela circunstância. E eu creio, irmãos, que o parágrafo 59 da mensagem paradoxo responde para nós perfeitamente o capítulo 20 de Apocalipse, eu creio, né? E quando é essa visão aqui que Deus deu para o profeta, Deus deu essa visão para ele, mostrando para o profeta, né, no seu ministério, acontecendo o Apocalipse capítulo 20, o versículo 1, 2 e o 3, a prisão de Satanás. Olha como é que o profeta tem essa visão. Eu não vou ler todos os parágrafos aqui, eu vou pular um pouquinho, para a leitura não ser muito extensa, mas os irmãos que já conhecem, né, você pode depois pegar no aplicativo, mensagem paradoxo, tem a mensagem um paradoxo e paradoxo, não é um paradoxo, é a mensagem paradoxo. Ele diz assim, então assim que eu assentei ali um pouquinho, ao lado dessa cadeira, então como que um súbito, eis que voltou outra vez, assim percebi então que aquilo era uma visão. E assim, quando voltei para a visão outra vez, parecia que eu havia flutuado e assentado sobre uma rodovia estreita. E alguns irmãos, eu nunca soube quem eram os irmãos, e eu olhei em volta e disse, agora eu estou certo, e sei que isso é uma visão, e o Senhor Deus está aqui. E apareceu-me que todos estavam com medo, e eu disse, por que todos vocês estão com medo disto? E uma voz veio e disse, há tanto perigo nesses dias, há uma grande e terrível coisa, que é morte quando toca em você. E eu ouvi os ramos se amassando e olhei, eis que veio uma imensa, monstruosa cobra rastejante por entre o mato. Eu pensei, agora, sabemos que isso é uma visão, então devo ver qual é este animal, ou esta besta. E ela rastejou rodovia acima. E tão logo que eu pude vê-la, eu percebi que era uma mamba. Daí aqui eu vou pular aqui um pouquinho para não ficar muito extensa, e o profeta começa a falar aqui a respeito da mamba. Aí fala, nós temos aqui nos Estados Unidos tal serpente, tal serpente, tal serpente, mas aqui ele mostra que entre todas essas serpentes, a mamba é a pior. Então, um símbolo, né, que há demônios para todo tipo, vou dizer assim, de gosto, né? Há todo tipo de demônio que opera sobre a Terra, né? Mas existe um príncipe dos demônios, né? Chamado Lúcifer, que é o maior de todos, né? Esse que apenas
toca na pessoa, o profeta dizia, tocou, é morte na certa, né? Esse grande. O profeta que descreve que toda serpente que existe, peçonhenta, perigosa, venenosa, mas mostra, a mamba está em destaque, mostrando que na visão dele, ele não está enfrentando qualquer demônio de enfermidade, do câncer, tuberculose, como ele estava acostumado a enfrentar no púlpito. Ali era um demônio diferente, né? Ele estava enfrentando o príncipe dos demônios, né? Isso aí parece que já nos leva lá para aquele conflito de Miguel e Lúcifer, né? Talvez uma outra ocasião a gente pode entrar nesse assunto. Então, pulando aqui essa parte do profeta da explicação, já vou para o 64. Ele diz assim, e ali estava ela sobre a rodovia. Eu pensei, bem, esta é ela. E então olhei para ela, e ela olhou com raiva para mim. E ela mostrou a sua língua, e veio, mas quando ela chegou perto de mim, ela corria mais rápido. Então ela ficou mais lenta e apenas trêmula e parada. Então alguma coisa a segurou. Ela não pôde me picar. E ela virou-se para o outro lado e tentou aproximar daquele lado e poderia voltar e começar a se mover-se com um som sibilante exatamente em minha direção, devagar e mais devagar e mais devagar. Então uma parada. Então balançou-se e voltou-se. Ela não pôde me atingir. Então virou-se e olhou para o meu amigo, e de longe ela foi após meu amigo. E eu vi o meu amigo simplesmente pulando no ar, e sobre ele tentando, e a coisa estava atingindo. Eu pensei, se ela pelo menos o tocar, será morte instantânea. Não era de se admirar que todos estivessem com tanto medo, pois quando essa coisa te atinge, é morte instantânea. E ela estava exatamente atacando dessa forma, e eu lancei minhas mãos para cima e disse, Deus, tenha piedade do meu irmão. Eu disse, se aquela serpente o atacar, ela o matará. Então a serpente voltou-se para mim quando eu disse aquilo e olhou para mim outra vez. E a voz veio de cima. Então eu quero que vocês prestem atenção aqui, né? No 66. Então a serpente voltou-se para mim quando eu disse aquilo e olhou para mim outra vez. E uma voz veio de cima para mim e disse, a você tem sido dado poder de amarrá-la e derrotá-la. Sabe quando se fala de serpente, está apontando para Satanás, né? É um tipo de Satanás. Satanás, o dragão, a antiga serpente, né? É um simbolismo de Satanás. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, seja corrompido os vossos entendimentos, você se aparte da simplicidade que é em Jesus Cristo. Satanás está nessa representação dessa serpente, dessa mamba. Então, quando eu leio aqui que a voz disse, uma voz veio de cima para mim e disse, a você tem sido dado poder para amarrá-la, derrotá-la, ou qualquer coisa. Eu leio aqui Apocalipse capítulo 20. E vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. A você foi dado o poder de amarrá-la. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos, lançou no abismo ali, encerrou e pôs um selo sobre ele. O mesmo selo que essa mensagem traz para o eleito. Para a nossa redenção, pois esse mesmo selo, através do profeta, traz prisão para Satanás. E disse, bem, Deus, o que devo fazer? Ele disse, há uma coisa que você deve fazer. Você deve ser mais sincero, veja, você deve ser mais sincero. Ele disse, bem, Deus, perdoe-me por minha insinceridade e deixa-me ter sinceridade. E quando eu levantei as minhas mãos para ele novamente, houve alguma grande coisa que veio sobre mim. Levantou-me, pareceu como se todo o meu corpo fosse carregado com algo. E eu olhei para a serpente, então ela começou a mover-se em minha direção, e ela não podia fazê-lo. E ainda eu disse, Satanás,
No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te amarro. E vi um anjo descer do céu, tendo uma chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Uma cadeia de circunstância. Eu te amarro. E a serpente, uma fumaça azul subiu dela, e ela enrolou-se e fez aquele sinal como um S maiúsculo, feito ao contrário, sinal de E, significando amarre, ou alguma coisa sobre ele, porque ela estava vencida. A fumaça azul saiu dela, e seu rabo chocou-se contra consigo mesmo para matá-la, ao redor da sua cabeça. Quando ele o fez, o S ao contrário, aquele S significa como uma conjunção, vê você? Chocou ela para a morte, e o irmão estava livre. E eu fui e a esmaguei. O Senhor nosso Deus, muito breve, esmagará Satanás debaixo da planta dos nossos pés, né? Agora, eu quero descobrir acerca disto, porque isso é uma visão. E eu toquei sobre a coisa e virei assim, parecia como que uma alça sobre um jarro, e apenas feito de um cristal sólido. Eu disse, pense nisso rapidamente. Aquela fumaça azul era a vida, e todas as coisas tinham deixado aquilo, e todos os elementos o tornou vidro. Então uma voz veio novamente e disse, você pode desamarrá-la também. O que acontece? Satanás é preso e depois ele é solto. Então alguém amarra ele e alguém depois o solta. E vi um anjo forte descer do céu, e vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo, uma grande corrente em sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. E depois aqui, no versículo... deixa eu ver aqui qual é o versículo. Versículo 7. E quando completarem seus 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Puxa vida, irmãos, eu vejo claramente essa visão aqui da mensagem paradoxo, perfeitamente conectado com Apocalipse capítulo 20, né? A você foi dada a autoridade de amarrar, prender, e também foi te dada a autoridade de soltá-la. E aqui é Apocalipse capítulo 20, Satanás sendo preso e logo Satanás também sendo solto, né? Que coisa, né? Só para terminar a leitura aqui, eu creio que os irmãos já compreenderam a linha de pensamento aqui. Então eu disse, Satanás, para que eu possa saber, eu solto a você. E quando eu fiz, ela começou a voltar à vida outra vez, agitando-se. E eu disse, e eu o prendo de volta, no nome de Jesus Cristo. E quando eu fiz, a fumaça saiu dela novamente e chocou-se outra vez e ela tornou-se um cristal. Vocês veem que acontece aqui, irmãos, 2 vezes. Por que acontece 2 vezes? Vamos lá, vamos ter um nosso entendimento aberto, né, pelas escrituras, né? Ela acontece 2 vezes porque, primeiro, Satanás ele é preso em uma cadeia de circunstância com um selo sobre ele. Depois, mais tarde, ele é solto. Alguém diz, mas por que Deus vai soltar? Porque está determinado que ele ficasse preso 1000 anos. Deus é justo, depois de 1000 anos ele é solto. Deus é justo. Até mesmo com Satanás. Se ele diz que é 1000 anos, vai ser 1000 anos. Então, primeiro Satanás é preso, logo ele é solto depois de 1000 anos, e logo depois o profeta o prendeu de novo. Por quê? Aí quando vem essa segunda prisão é lançado no lago de fogo, aonde está a besta e o falso profeta. Para mim fica tão claro isso aqui, né? Vamos ver aqui a minha hora. Só mais um pouquinho aqui, é 9h30 agora. Só quero concluir aqui a leitura aqui de Apocalipse capítulo 20. Vamos lá. Só para os irmãos me acompanhar aqui. Certamente eu não vou conseguir chegar aqui nesse versículo 4, que eu quero dar mais tempo para o versículo 4 aqui. Então eu vou pular o 4 aqui e eu vou ler aqui, mas não vou falar dele agora. Nós vamos pular. Eu quero encerrar essa parte aqui e outro dia nós vamos falar aqui sobre o versículo 4, tá? O versículo 4, só vou fazer a leitura para ficar aqui a leitura completa. E vi tronos assentados sobre eles, o julgamento lhe foi dado, e ouvi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa das palavras de Deus,
e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, nem haviam recebido sua marca em suas testas, em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? Então, isso aqui, eles não estão na última ressurreição, mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Então, a Bíblia está fazendo perfeitamente separação desses aqui com a ressurreição geral dos últimos dias, né? Está falando de que esses aqui ressuscitaram, mas os demais não vão restar até que passe 1000 anos. E essa é a primeira ressurreição. Então, para mim, está claríssimo que Apocalipse capítulo 20, versículo 4, está falando da primeira ressurreição. Os que ressuscitam para o arrebatamento. Esses aqui. Mas nós vamos falar sobre eles na segunda que vem. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se findassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, estarão no milênio os santos que têm parte na primeira ressurreição, que são os eleitos, a noiva de Jesus Cristo, de todas as eras, desde a primeira era até a última era. Todos os santos que fazem parte da noiva de Jesus Cristo, que estarão nessa primeira ressurreição, estarão aqui vivendo, reinando com Cristo durante 1000 anos. Pronto. Acaba 1000 anos. Versículo 7. Terminou 1000 anos. E quando completou-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Agora está terminando 1000 anos, Satanás está sendo solto da prisão dele. O que ele vai fazer? Solta a prisão. E sairá. Só voltar aqui, irmãos. Eu tenho que voltar aqui no versículo 3. Eu vou voltar aqui no versículo 3, sou obrigado a voltar no versículo 3. Vamos perdoar aqui. Eu não quero correr. Tem que voltar aqui no versículo 3. Depois eu volto aqui no 7 de novo. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele. Aqui, irmãos, está a chave, né? Para que ele não mais enganasse as nações. Tá, qual é a lógica de prender o Satanás para não enganar as nações, se as nações estariam todas no inferno, todos mortos, a extinção total das nações? Não teria nem lógica, né? Esse selo é colocado sobre Satanás por Bíblia, isso aqui é Bíblia, irmão. Eu acho que até um denominacional com um pouquinho de entendimento consegue ver que o motivo principal da prisão de Satanás, é para que ele não engane as nações. Claro, porque a noiva transformada não tem como ele enganar. Mas aqui o propósito aqui dessa prisão está aqui claro, ó. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs um selo sobre ele, para que. Então está aqui, está dizendo propósito, tá? Porque já está sendo preso. Ele está sendo preso para que ele não engane as nações. Mas as nações não vão estar todas, não vão estar todos mortos no inferno, né? Para quem não crê que há nações no milênio, não teria lógica. Uma coisa que fica claro, né? Para que ele não mais enganasse as nações, até, não para sempre, até que 1000 anos se passem. Então, quando passar 1000 anos, então, pode enganar de novo. Só a leitura da Bíblia é o suficiente, né? As pessoas que quiserem razoar com a Bíblia, podem razoar com a Bíblia, né? Nem só de pão ver ao homem, mas de toda a palavra que está na boca de Deus. Essa Bíblia aqui, o profeta um dia olhou para ela e chorou. Disse, eu chorei quando eu li a minha Bíblia, porque ali está a vida eterna. Ele disse, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o rosto de Cristo nela. O profeta diz, a Bíblia é meu absoluto. As pessoas não querem ter a Bíblia como absoluto, né? Não sei, né, irmãos? Mas aqui fica claro, né? O propósito do selo de Deus sobre Satanás é para que ele não engane mais as nações. Então, as nações vão estar no milênio e vai ter um selo para que ele não faça essa obra com as nações. Até que os 1000 anos se cumprisse. Então, está estabelecido, ó. Vai ter 1000 anos que o diabo vai ser preso
e vocês vão ter oportunidade de ouvir o evangelho sem a opressão do diabo, sem a influência de Satanás. Então vocês vão ter toda a liberdade, né, de ouvir o evangelho sem essa influência maligna, porque vai ter um selo sobre ele e vai ficar preso, não vai poder mais enganar vocês. Bom, agora eu volto aqui no versículo 7 novo. E quando completar-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, não que ressuscitaram, mas que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, para juntares em batalha, cujo nome, o número é como a areia do mar. Então, foi colocado um selo para que não enganasse mais as nações, até que 1000 anos passasse. Passou 1000 anos, Deus cumpriu com sua palavra, liberou ele volta para enganar de novo as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de noite para sempre, sempre. Lembra que a palavra diz? Para sempre significa anion, por um espaço de tempo. Anion, um espaço de tempo. Para sempre, sempre. Aqui no versículo 11, está a chave. Se alguém não quer ver a Bíblia como Bíblia, né? Lá a gente lamenta, né? E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Irmão, Deus do céu, para vocês ficaram claros aí, pode alguém me dizer aí, pastor, me ficou claro? Por favor, gente, para mim não ficar sozinho nessa aqui. Mas, gente, para mim está claro que a ressurreição geral vem depois de Gog e Magog, depois que Satanás é lançado no lago de fogo. Então não tem como ser os súditos de Satanás sobre a terra, ressuscitados. Não, são as nações. Está claro? Se vocês lerem aqui, versículo 12 e 13, está muito claro. O 11, o 12 e o 13 mostra que a última ressurreição para o trono branco acontece depois que Satanás já foi lançado no lago de fogo. Ó, irmão, querer ignorar isso, meu Deus do céu, é dizer que a Bíblia está mentindo, que a Bíblia está errada. Aleluia. Graças a Deus que, amém. Obrigado, irmão Dilca. Irmão Dilca diz muito claro. A irmã Ivone Bess também perfeita, amém. Graças a Deus. Marilene também diz assim, amém, está muito claro. Irmão Wesley aqui também. Graças a Deus, né? Os irmãos que estão me ajudando, né? Porque às vezes a gente fica pensando, sabe que eu estou vendo isso aqui? Exatamente, irmão Dilca, no versículo 9, Satanás é lançado, primeiro lago de fogo, e depois aqui no versículo 11, 12 e 13, é que acontece a última ressurreição, né? Então, olha, eu realmente gostaria de entrar no terceiro tópico, né, que é a pergunta importante, mas eu teria que falar aqui correndo, eu não quero falar aqui em 10 minutinhos aqui a respeito de Apocalipse 20, versículo 4. Então, eu prefiro encerrar com esses 2 tópicos. Coloquei uma respondendo à pergunta, foi até a do irmão Marino que me fez a pergunta, né? E aqui respondendo também essa pergunta aqui, que foi colocada, e eu vi que quando alguém citou, o irmão que mandou a mensagem para mim, no comentário que ele me fez, que quando foi citado, é como se fosse tudo junto, né? Mas não está tudo junto. Vou ler aqui de novo. Perguntas e respostas sobre Hebreus, parte 3, parágrafo 305. E quando os 1000 anos se expiraram nessa terra, então o diabo aparecerá, e a segunda ressurreição virá, e a ressurreição dos injustos.
ponto final. O profeta está descrevendo os eventos. E aí depois o profeta agora começa a descrever esses eventos, né? Eles ajuntarão um grande exército como a areia do mar, e eles virão para conquistar o arraial dos santos, e quando isso acontecer, Deus fará chover fogo e enxofre do céu e os destruirá. Gente, não tem como confundir esse assunto, né, e unir junto. O profeta fala os acontecimentos, ponto final, e começa agora a descrever cada um dos acontecimentos, né, então vai descrevendo ali, depois mais tarde vocês vão ver a eternidade, enfim, todos os acontecimentos. Mas aqui, irmãos, para nós encerrarmos aqui, graças a Deus que a parte dos irmãos aqui, né, disseram que tá claro, que bom, irmãos, que irmãos aqui puderam ver. A irmã Dilka que citou para nós, né, o versículo 9, acontece aqui essa batalha de Gog e Magog, né, a largura da terra, e vem contra o arraial dos santos, vem fogo do céu, os devora, e aqui no versículo 10, o diabo que os enganava é lançado no lago de fogo com enxofre, onde está a besta e falso profeta, para ser atormentado para sempre, aion, espaço e tempo. Logo no versículo 11, 12 e 13, trono branco e a ressurreição de todos os mortos. Então, né, fica totalmente deslocado, né, falar que as nações que vão vir contra o arraial dos santos é o súdito de Satanás que ressuscitam nesse tempo. Aqui, irmãos, antes de orar aqui para encerrar, só uma lógica. Claro que eu sei que a Bíblia, a palavra de Deus, nunca é lógica, né? Deus é paradoxo, mas que um pensamento. Eu comentei com os irmãos ali no culto que nós tivemos em Nova Santa Rita. Estava pregando ali em Santa Rita no sábado para os irmãos. Estou ali pregando e disse assim para os irmãos assim, irmãos, pensem comigo. Eu acredito que qualquer pessoa que está hoje no inferno, pensem nisso, irmãos, eu sei que isso não tem nada a ver com o meu tema, mas isso aqui é assim, uma meditação, uma rápida meditação. Cada pessoa que hoje está ali no inferno, no lugar de tormento, às vezes eu estou pregando o evangelismo e digo assim para as pessoas, vocês sabiam que existe milhares de pessoas que gostariam de estar no teu lugar nesse momento? Daí, com as pessoas que estão ali ouvindo, elas não têm muito entendimento, aí eu pergunto para eles, fico pensativo, eu respondo, né, digo, pessoas que morreram sem Cristo, estão lá no lugar de tormento, eles dariam de tudo para estar aqui 5 minutinhos, apenas para poder ter a oportunidade de dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador, para sair daquela condição. Se vocês acham, irmãos, que eu estou inventando isso, leia o Evangelho de São Lucas, lá, capítulo 16, vocês vão ver que o rico, exatamente, fazendo de tudo que ele podia para sair, até para pregar para os seus irmãos, né? Para sair daquele lugar de tormento. E as pessoas partem, né? Vão ficar 1000 anos nesse tormento, talvez como um jovem rico, fazendo de tudo para ter uma oportunidade, que apenas alguém molhe o dedo nos lábios e coloca na língua deles para passar o tormento, né? Que é o tipo, quando o Senhor Jesus Cristo mostra essa parábola, o Senhor Jesus Cristo está mostrando o tipo perfeito de quem está lá, o tormento e o que é a expectativa deles. Se eu pudesse ir daqui um pouquinho, então me deixa lá pregar para meus irmãos, pelo menos eu preciso sair um pouquinho daqui. E aí, essas pessoas, eles têm a oportunidade de saírem, ressuscitam, e aí eles vão ouvir de novo o engano de Satanás e vão sair contra o arraial dos santos. Olha, irmãos, eu duvido muito. Eu duvido muito. Quando eu ler a parábola do Lázaro e do rico, eu duvido muito que alguém, uma vez que sai do inferno, vai ter um desejo de batalhar contra o arraial dos santos. Acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de saírem, lá no trono branco vai ter clamor, pedido de misericórdia, tem misericórdia de mim, Senhor me perdoa. Vai ser o clamor que vai estar lá. Não tem ninguém lá querendo fazer rebelião contra o Senhor Jesus Cristo, pode ficar em 1000 anos, né? Mas
A fé não é de todos. Paulo diz, se você tem fé, você tenha para ti mesmo, né? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Nós vamos aqui fazer oração e vamos orar para que Deus abençoe, que a palavra abra o nosso entendimento, né? Nós compreendemos essas coisas. Depois eu vou ler aqui o nome dos irmãos que participaram conosco. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Me sinto tão incapaz de chegar diante de um público de filhos e filhas de Deus que estão me assistindo e ter essa responsabilidade aqui de me manter firme com a verdade. A verdade tem que ser dita sempre, Senhor. Às vezes eu sei que verdades dói, verdades às vezes causa conflito nas pessoas, mas ela sempre precisa ser dita, em qualquer circunstância. Então eu peço que o Teu Espírito Santo nessa noite, que é o Espírito de verdade, possa nos guiar nós em toda a verdade, abrir nosso entendimento, nós compreendemos a Escritura. Se errarmos, Senhor, que o Senhor possa nos corrigir e nós sermos humildes o suficiente, retornarmos aqui e corrigirmos os nossos erros. Eu oro e peço que o Espírito Santo, que me inspirou nessa noite, seja o mesmo que faça com que a palavra do ouvido chegue ao coração dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esteve conosco aqui nessa noite nossa irmã Taina Vieira, aqui de Sapiranga, nossa irmã Ivone Bezzi, ali de Torres, juntamente com o Marino, nosso irmão Daniel Borges, aqui também, esposa da irmã Tainã, ali de Sapiranga, nosso irmão José Floriano, juntamente com a sua esposa, a irmã Lena, ali de São Carlos, São Paulo. Também a irmã Joeci, a irmã Marilene também estiveram conosco aqui também através do canal Ministério Nascer do Sol. Nossa irmã Vera Garcia, da família Garcia ali de São Paulo, né, irmão Carlos Garcia, ali eu creio que o Tiago, né? Deus abençoe essa família também ricamente ali. Nosso irmão Nelson ali de Vera Cruz também esteve conosco. A nossa irmã Keila lá de Jataizinho também esteve conosco. A irmã Ironita ali de Veamão. Nosso irmão André Brito ali de Sapucaí do Sul, juntamente com a sua família, né? A irmã Vera Floriano, que é a irmã do irmão, nosso irmão José Floriano, né? Também de São Carlos, São Paulo. A irmã Célia Timboni, ali de Arroio do Silva, nosso irmão Cláudio Brenner, também ali da cidade de Canoas. A irmã Vera Silva, ali de Santa Rita. O nosso irmão Wesley, né? Aqui de Araranguá. O irmão João Luiz, ali de Santa Rita, também esteve conosco. A irmã Bete, ali de Sapucaí do Sul. A irmã Dilca, de Sapucaí do Sul também. A nossa irmã Elaine, juntamente com o irmão Bira, ali da sede de Alvorada. A irmã Denise, Deus abençoe, irmã Denise. Saudades da irmã também. Amém, de toda a sua família, né? De seus meninos, irmão Rogério. E também da cidade de Canoas, a irmã Denise, né? A irmã Maria Geira também, aqui de Araranguá. Deus abençoe ricamente. E eu creio que são esses os que participaram conosco aqui pelo YouTube. Também pelo Facebook, amém, a nossa irmã Margarete Machado, nosso irmão Dionísio Rodrigues, irmão Moscar aqui assistindo conosco. Moscar, Deus abençoe. Saudade do senhor Moscar, saudade da irmã Marli, saudade da Amanda, do Mano, de todos vocês aí, saudação. Um abraço no coração de todos vocês e de toda a família. Deus abençoe essa família querida, né? A família do Moscar. Deus abençoe a todos. Um shalom e uma boa noite.